Oi pessoal, boa tarde. Então, como a gente teve um pequeno probleminha no vídeo, eu vou regravar explicando para vocês qual que é o tema desta semana e os conceitos chaves dessa semana. Ainda falando sobre behaviorismo, os conceitos chaves são reforço positivo e reforço negativo, que deve constar aí no dossiê de vocês e nas anotações de vocês. Então, enquanto nós falávamos na aula passada que o comportamento reflexo ou respondente, ele depende, a resposta, né, a consequência depende sempre de um estímulo anterior, ou seja, a gente precisa ter, por exemplo, algum agente alérgico, uma poeira para que haja o espirro, ou então precisa ter o vento frio para o arrepio, ou seja, o primeiro tem que ter o estímulo para depois vir a resposta, vir a consequência. Pois bem, no comportamento operante não é exatamente assim que acontece. Primeiro, o organismo opera, primeiro tem a operação pelo sujeito, o sujeito emite um comportamento para daí depois haver a consequência. O comportamento ele vai gerar uma consequência. Pois bem, o que o Skinner analisa em relação ao comportamento operante é que se os sujeitos não podem provocar um comportamento operante, porque isso é uma iniciativa individual do indivíduo, daquele sujeito que opera sobre o mundo, lembrando que comportamento operante é tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida, quando nós operamos sobre o ambiente, como quando nós aprendemos alguma coisa, quando nós nos dirigimos a algum lugar, né? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, o que nos faz operar sobre o mundo. Pois bem, se ele não pode ser provocado, ou seja, primeiro eu tenho a emissão do comportamento para depois surgir a consequência, os sujeitos eles podem interferir se essas consequências vão gerar a repetição desse comportamento ou não. O que isso quer dizer? Que se caso o indivíduo receba após um comportamento um reforçamento positivo, ele tenderá a repetir aquele comportamento, né? Então, o vídeo que eu enviei para vocês fala justamente de uma piada, que se o indivíduo, um sujeito que gosta de contar piadas, ele chega numa festa e ele recebe a aprovação dos colegas, eles riem daquela piada, isso significa que provavelmente esse comportamento dele de contar piadas vai se repetir naquela festa ou em outra circunstância, em outra festa. A mesma coisa quando um menino quer chegar numa menina, uma menina quer chegar no menino, se ele recebe uma resposta positiva, é correspondido, ele vai ter mais coragem numa situação seguinte de fazer a mesma coisa, de chegar numa menina ou no menino novamente. Se o menino na escola aprende determinado conteúdo, ele vai à escola com um pouco mais de entusiasmo para aprender o conteúdo seguinte. Ou seja, o reforçamento positivo, que ele vai chamar de consequência reforçadora, ele tende a repetir aquele comportamento, né? Então, não necessariamente é uma coisa prazerosa, porque tem indivíduos que gostam de coisas que isso é muito relativo, né? O que é prazeroso para um não é para outro, mas o Skinner vai dizer que os reforçadores, as consequências reforçadoras, os reforçadores positivos, eles vão garantir que essa consequência garante que o organismo procure emitir aquele comportamento de novo, né? Bem, o que seria comportamento, então, reforçamento negativo? Ele tende a remover ou diminuir aquele comportamento. Então, a gente tem situações, e um dos exemplos que ele usa é, inclusive, a caixinha de Skinner, né? Que o ratinho, ao perceber que ele parava de receber o choque, na medida em que ele apertava a barra, isso fazia com que ele apertasse a barra mais vezes para inibir aquele reforçamento negativo, né? Ou então, historicamente, que nós temos na escola, como punições, né? Palmatória, ou seja, eu aplico um castigo negativo buscando inibir aquele comportamento no sujeito, que pode ser um comportamento de indisciplina, que pode ser um comportamento de desatenção, né, que pode ser um comportamento de desinteresse. Então, ele vai fazer aquela atividade escolar baseada num reforço que é negativo, né, ou vai evitar fazer comportamentos que ele havia
apresentando, baseado naquela punição, numa palmatória, num ajoelhar nos milhos, numa bronca, né? Então, pensando nas consequências educacionais, que o segundo vídeo que eu enviei para vocês, ele nos ajuda a pensar nelas, para vocês responderem a atividade, para o Skinner, primeiro, a atividade escolar ela tem que ser modelador, ou seja, é possível construir comportamentos aos poucos, passo a passo, trazendo atividades cada vez mais complexas e do menos complexo ao mais complexo, e ensinar também garantir as atividades que o indivíduo consiga acertar. Então, um ensinar baseado nos acertos e não nos erros, para que justamente os reforçadores sejam positivos. Bem, pessoal, fico por aqui. Na live a gente conversa mais um pouco sobre isso, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.